Olá, me chamo Poliana Aguiar e estamos hoje gravando mais um Polipapos, o podcast que traz assuntos importantes para a nossa cidade e para o nosso estado. Em alusão ao Dia das Mães, a gente vai estar falando com a doutora Júlia Maria, advogada de 29 anos, formada há 4 anos, uma jovem advogada, mãe de 2 crianças maravilhosas, mãe atípica, a gente também vai estar falando um pouco disso. E está aí à frente de um evento maravilhoso, agora no dia, sexta-feira já, né? Dia 16, trazendo um tema sobre a questão de um ângulo diferente a respeito da justiça, que é o gênero. Gostaria um pouco que você falasse mais a respeito da sua profissão, a respeito da sua vida, dessa parte de ser mãe. Se apresentasse um pouco para os nossos espectadores. Bom, Paulo, primeiro, obrigada pelo convite, né, por esse espaço, para a gente estar podendo falar disso abertamente. Bom, eu escolhi a advocacia por um rumo que não foi, digamos, Convencional? o convencional. Eu me formei com 20 anos. Só que aí eu resolvi fazer outro curso, me mudei, fui abrir um restaurante, tomei um rumo totalmente diferente. E aí eu já casada com a Maria Clara, acabei ficando viúva e retornei para Teresina. E aí foi que eu decidi ingressar de novo no mundo do direito. E aí fui fazer um preparatório e aí passei na UAB, já recebi a carteira, já fui imergindo no mundo da política de ordem. E aí eu conheci meu grupo, logo conheci o grupo político que eu faço parte hoje, conheci o Raimundo Júnior, que é o atual presidente da OAB, a Aline Patrícia, que é conselheira federal hoje, eles me acolheram muito bem, num momento muito Pessoas sensível, maravilhosas. num momento muito sensível da minha vida, eles foram maravilhosos. Já quero trazer a Aline Patrícia aqui, ela tá me devendo. Maravilhosa, você vai amar, o papo com ela é maravilhoso. E aí a gente mergulhou nisso e tivemos a eleição em 2021 e aí não ganhamos e nem por isso paramos. No outro dia a gente já estava na ativa novamente e continuamos a serviço da advocacia. E aí passaram-se 3 anos, a gente novamente na eleição e aí agora com a vitória e ingressamos agora na gestão da OAB. Aí eu fui para a comissão da mulher advogada e estou conselheira seccional também. E aí, na Comissão da Mulher, esse ano, a gente está com 4 meses, 5º mês, né? Estamos no 5º mês, mas já estamos com muito, muito, muito serviço prestado, já, graças a Deus. E um grande evento aí para ser realizado, Isso. né? Aí, para a gente entrar nessa seara do conhecimento também, da qualificação da mulher, que a gente quer muito valorizar isso, valorização profissional dela mesma, a gente quis tratar sobre o protocolo de julgamento, sobre a perspectiva de gênero, que é algo que é de 2021, mas que ainda não tem uma aplicabilidade tão efetiva, principalmente aqui no Piauí, em alguns casos. Para explicar melhor para quem está do outro lado, o que é esse protocolo? O protocolo foi criado pelo CNJ em 2021 e ele é pedagógico e normativo para o Poder Judiciário conseguir aplicar. A intenção dele, o objetivo dele é que os julgamentos sejam mais justos, que tenham uma perspectiva de gênero, raça, classe social, orientação sexual, que os juízes, os magistrados tenham aquela perspectiva geral, e não só de uma pessoa que está ali, pronto, acabou, mas o que tem que traz aquela pessoa também. Né, o que levou a ela, até classe social interfere muito hoje em dia. Né? Tem grupos muito vulneráveis que procuram a justiça e não são considerados pela vulnerabilidade, somente pelo que está na lei, preto e branco e acabou. E o protocolo traz justamente esse outro lado. É você olhar para o outro como ser humano. O que é que ele está ali, em relações de trabalho, muito. A questão da igualdade, né? Aquela igualdade que a gente entende que as pessoas aceitar os iguais como os desiguais, mas os diferentes de acordo com as suas diferenças. Exatamente. E é trazer esse olhar para que as pessoas, justamente em busca dessa igualdade, que é o que o Poder Judiciário tem como obrigação de fazer. E esse protocolo traz justamente isso. É importante a gente estar falando disso, porque eu não sei se vocês conhecem os dados, mas a gente tem um judiciário muito moroso. E, inclusive, o nosso judiciário piauiense, de vez em quando, o CNJ está batendo aqui na porta para inspecionar, para cobrar uma maior celeridade, uma maior produtividade. E isso que a Júlia Maria está falando é justamente
meios que o CNJ criou para que cada tribunal, cada juiz, cada servidor da vara, ele consiga dar andamentos através de protocolos, né? Protocolos simples para poder dar andamento mais rápido para os processos que envolvem mulher. E como a Júlia Maria estava falando, envolve além da justiça penal, não é isso? Todas as áreas do Poder Judiciário, trabalho, penal, civil, tudo que envolve Poder Judiciário já engloba o protocolo. O protocolo é como se você estivesse educando mesmo, para aquela pessoa ter um olhar diferente. Então, a intenção dele é que as sentenças sejam mais justas, que tenham menos desigualdade nessas decisões, né? Que esses grupos mais vulneráveis tenham um acesso mais tranquilo e com aquela garantia de que está procurando algo que vai realmente ser justo com você. Júlia, assim, eu fui advogada, né, e trabalhei na penitenciária feminina. E muitas vezes me causava um desconforto observar que as penas de mulheres que foram envolvidas em tráfico de drogas, que a gente sabe que já é um crime que já tem uma pena mínima muito alta, que é de 5 anos. Então, assim, muitas mulheres que têm filhos. Aí eu fico assim pensando, às vezes uma pena muito alta e a pessoa vai ficar muito tempo encarcerada. E aquelas crianças. Aí pensa assim, não, tá com a família extensa, mas normalmente essas mulheres que vão parar no encarceramento por conta desse tipo de crime, elas estão numa situação de vulnerabilidade social e econômica também. E às vezes o prejuízo para a sociedade é ainda maior, deixando aquelas crianças sozinhas ou num abrigo, do que permanecer, fazer aquela mãe permanecer longos anos dentro da cadeia. Envolve isso também a pena, o olhar do juiz a respeito da pena, a respeito da formação daquela família, a formação social? Com certeza. A formação social, como você falou, já vai interferir nisso e pode voar até além em relação à diferença dessas penas para os homens, às vezes, né? Das penas das mulheres para as penas dos homens. Era isso também que eu observava, era muito cruel, porque não era, você não estava penalizando apenas aquela mulher, você estava penalizando toda uma família, várias crianças, às vezes, 4 crianças, 3 crianças, e que muitas vezes tinham que ir parar direto no abrigo. E em casos também, lógico, específicos, mas em grande parte também acontece, essas mulheres envolvidas nesse tipo de crime, às vezes acabam se envolvendo por conta dos parceiros. E aí você acaba tendo outro contexto também que tem que ser considerado, né? E muitas vezes um contexto de violência também. Na grande maioria das vezes. Envolvendo uma violência que aquela mulher está inserida. Outra coisa também que a gente observa são as demandas das mães atípicas, né? A gente sabe que também na seara trabalhista, a mãe agora atípica ela pode dar entrada para, se for servidora pública, reduzir a carga horária. Tem outros benefícios, na verdade, que são para aquela mãe ter tempo e disponibilidade para acompanhar aquela criança. Como é que está acontecendo isso? Já entra Você também, como mãe. Já entra também nessa perspectiva de gênero, né? Hoje, a maioria que procura são mães, e sim, logo os pais também, mas a maioria que procura são as mães, para que ela tenha uma qualidade, possa proporcionar uma qualidade de vida melhor para as terapias daquela criança, para acompanhamento, para a própria evolução dela. E essa redução da carga horária, geralmente procura justiça, administrativamente é muito difícil de conseguir, mas na justiça, em tese, não tem muita dificuldade, porque já é consolidado, já não tem muito o que questionar. Agora, essa questão trabalhista, quando envolve além dessa questão atípica, aí já tem uma dificuldade maior também. A gente, por exemplo, se eu falar da seara trabalhista, vou falar de assédios, os casos de assédio, de denúncia, de julgamento, já entra numa outra área do gênero que também já tem que ser aplicado, essas perspectivas do protocolo, e que a mulher já começa o processo lá atrás, de quem ela está denunciando, na maioria das vezes. Ontem foi o Dia das Mães, a gente só vai soltar quinta-feira, no dia anterior ao evento. Me conta como foi o evento de ontem da OAB. A gente fez no sábado. Para que aqui o pessoal conseguisse estar com as mães no domingo, a gente botou no sábado, lá no Clube da Advocacia. E a gente quis proporcionar realmente um momento de relaxamento.
organizamos uma área aqui bem especial para eles, com a animadora, com pintura, com massinha, com tudo que dava para eles se distraírem. E as mamães foram fazer as unhas, maquiagem, limpeza de pele. Teve a parte dos esportes também, teve jogo de futebol, teve beach tênis. Teve vários parceiros da OAB e da CAP também que estavam lá fazendo demonstração de maquiagem, de degustação de lanches. Foi bem. A gente teve o bingo. Ai, que O tudo! bingo. Foram vários prêmios. O prêmio final foi o final de semana nossa pousada lá em Parnaíba. Ai, que interessante. Foi bem bacana. Deu para várias pessoas ganharam, saiu todo mundo bem feliz. Bora falar um pouco mais sobre a sua vida pessoal. Me conta um pouco da sua história. Você falou que esteve envolvida na gastronomia, com um restaurante, mesmo depois de formada em direito, mas aí que você ficou viúva, teve uma filhinha também antes disso. Me conta um pouco mais sobre essa história e sobre a sua filha. Pronto. Olha, eu entrei na faculdade com 16 anos. Meu pai me fez uma fatídica pergunta, num menino de 15 anos, se eu queria entrar na faculdade, que ele resolveria com mandado de segurança, né, para eu poder cursar. Eu ainda estava no segundo ano. Aí eu disse, claro, eu não conheço ninguém que não diria não. Aí eu disse que queria, eu fiz o terceiro ano junto com a faculdade, aí eu ia para a escola de manhã e para a faculdade de tarde. E aí, com 20 anos, eu resolvi casar. Contra a vontade da família, óbvio. Nossa, ela é toda precoce, né? Casei com 21 anos, eu tive a Maria Clara. E aí eu fui voltada totalmente para ela, quando ela nasceu. Né? Já estava formada, mas não estava exercendo a profissão, nem tinha feito a OAB, não estava exercendo a profissão. E aí eu fiquei cuidando dela. Até que meu esposo, ele era do interior do Maranhão, falou assim, vamos morar lá, ele já trabalhava lá de servidor público lá. E aí a gente resolveu ir para lá e abrir um empreendimento, o empreendimento não deu certo. E aí, quando eu tinha 23 anos, já, a Maria já estava com 2 anos, ia fazendo 3 anos já, a gente perdeu ele para a depressão. E aí foi quando a gente retornou para Teresina. E aí minha família foi meu Foi seu porto suporte, né? seguro. Com certeza. Minha mãe, meus irmãos, meu pai, minhas tias, primos, foi todo mundo. Eu fui muito bem, eu fui muito bem amparada. E aí, a Maria Clara, eu recebi o diagnóstico dela, ela tinha 1 ano e pouquinho. Muito linda. E aí, desde então, ela sempre fez as terapias, os tratamentos. E assim foi sempre. Até que quando eu comecei a botar ela na escolinha, eu falei, agora tá na minha vez de ver o que eu vou fazer. Foi quando eu resolvi retornar para o mundo do direito. E estamos aí fazer até... essa OAB, agora... Inclusive foi no INAP, no Davi Patrício. É o melhor preparatório. Olha, eu que saio do Brasil, porque a Aline, ela tem uma bola de cristal, ela consegue entender a cabeça do examinador, de concurso, do exame da ordem. Ela já está no nicho há muito tempo, né? Eu não vou ficar falando dela, não, que ela tem que vir aqui, ela que tem que falar dela aqui. E aí a gente... inclusive foi também no INAP que eu conheci o meu atual companheiro, o Davi. Ai, foi lá também. Inclusive ela já disse, a Aline e o esposo dela são os padrinhos, os cupidos. E aí fomos, inclusive foi a Aline também que me escolheu para ser a carteira 20 mil da UAP. Né, um númerozinho redondo. Hoje em dia, muita gente me chama pelo número da 20 mil, a OAB 20 mil. E na época eu nem gostava muito, né, desse apelido, porque eu não via uma representatividade enquanto ordem. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que isso era muito bom. E hoje em dia eu me apresento e boto na camisa. 20 mil. E já tudo como 20 mil. E aí, conheci o Davi. E aí, a gente começou a namorar. Até que uns 3 anos depois a gente resolveu casar. E aí, hoje eu tenho meu caçulinha também. A Maria já está com 8 anos, né? Já recebeu alta de algumas terapias. Hoje ela faz psicologia. E o João Davi tava a fazer 2 anos. Que lindo. E tá lá, sapequinha todo. Já também, já pegou uma mamãe mais madura, né? Na época a Maria Clara ainda era muito nova.
Marinheiro de primeira Primeira viagem. É uma maternidade totalmente diferente a dele. Já é mais leve, é mais fluida. Eu já entendo que eu tenho Prioridades minhas também. prioridades em relação. Eles sempre são as prioridades. Uhum. Sempre, sempre. É, Mas tem as suas. exatamente. Mas também tem a Júlia, né? Não tem só a mamãe. E aí com ele já ficou bem mais leve. E os dois são um apaixonados pelo outro. E hoje em dia, assim, já vou fazer os 30, já tá, eu já consigo visualizar como tudo já bem mais pleno. Interessante. E quem é que vai estar abrilhantando esse evento, né? Que você disse que vai ter 3 perspectivas, né? A perspectiva do judiciário, a perspectiva da defesa e a perspectiva da sociedade, não é Exatamente. isso? A gente quer trazer esses 3 olhares. Quem é que vai estar falando, trazendo esses 3 olhares pra gente? Bom, a perspectiva da sociedade, que eu acho que é aquela mais pulsante, né, pra gente, vai ser a Marcela. Maravilhosa. Marcela Do Fórum de Mulheres do Piauí, socióloga. fez mestrado comigo de Oi. sociologia, Tá em Marcela. casa. Ela vai ter que vir aqui também. É outra que tá casa. intimada. E aí ela vai trazer esse olhar mais enquanto gênero, né, com as perspectivas de gênero, de raça, de orientação sexual, de classe social. Ela vai trazer esse olhar. O olhar da advocacia da defesa seria a nossa defensora pública maravilhosa, Verônica Cioli, subdefensora geral da Defensoria do Piauí, e a nossa presidente nacional, né, a Dione Almeida, ela é presidente nacional da Comissão da Mulher Advogada do Conselho Federal da OAB e conselheira federal também pela OAB de São Paulo. Nomes fortes, né? Não, ela é assim, uma potência, a mulher. E aí ela vem trazendo essa perspectiva da advocacia e Verônica da defensoria, essa da parte da defesa das partes. E a perspectiva do magistrado, que vai vir a doutora Keila e a doutora Luciana do TRT. A doutora Keila hoje é presidente da Associação dos Magistrados. E ela sempre, desde que eu me entendo por estagiária ainda, a doutora Keila já atuava nessa perspectiva de gênero, nessa defesa justamente sobre isso. Se você sentar 2 minutos com ela, você sai assim, apaixonada e inundada de conhecimento também, porque ela é rígida também quanto a isso. Ela trabalha numa perspectiva muito masculina também, né? Hoje, os desembargadores e magistrados do Piauí, a maioria são homens. E ela é presidente da associação e está ali firme e forte. E a doutora Luciana também do TRT, que já vai trazer essa outra perspectiva do trabalho, que envolve muitas coisas também em relação ao protocolo. Enquanto advogada e advogada mulher, eu fico muito feliz de estar em um evento que vai estar tão bem representado por outras mulheres que lutam pelos nossos direitos, né? Porque enquanto mulher advogada, você sabe o quanto é difícil a gente adentrar nesse meio, como é difícil a gente, nos embates mesmo jurídicos, é complicado para nós mulheres a gente adentrar e permanecer dentro da advocacia. E esse olhar que vai vindo de uma outra mulher também é muito importante, muito interessante, vai enriquecer muito. Quem é o público-alvo desse evento? Justamente por a gente estar trazendo as 3 perspectivas, a gente quer englobar os 3 públicos, né? De levar tanto estudantes também que estão entrando nesse mundo, para que eles tenham já essa perspectiva já de base, porque muita gente não tem por conta da base, não teve, quanto quem já está atuando. E principalmente, como eu já conversei muito, né? Às vezes a gente fala de mulheres para mulheres. A gente tem que falar de mulher para os homens, para as outras da sociedade. Porque pra gente, a gente já sabe as nossas dores, a gente já sabe onde é que o calo aperta, né? Exatamente. E aí a gente quer trazer esse público também. Um público que às vezes não se coloca aí num evento sobre mulheres, né? Mas que precisa ir, porque eles que precisam aprender sobre isso. Tem como a gente, principalmente, tem como a gente assistir online, vai ter transmissão, ou assim, vai ficar gravado, quem quiser participar, que não mora aqui, no município de Teresina. Pronto. Inclusive, as meninas do interior me solicitaram. Eu ainda não consegui essa confirmação. Mas, de todo modo, vai estar sendo gravado. Então, a gente vai deixar... Eu vou tentar ver como é que a gente vai fazer um formato para pegar aquele um vídeo para conseguir repassar para todo mundo. Por enquanto, o formato híbrido ainda não está. Mas a gravação e o repasse a gente vai garantir.
Estamos todos bastante ansiosos por esse evento. Promete bastante. São temas importantes que vão estar sendo tratados. E a gente agradece a sua presença aqui, trazendo esse assunto sobre mãe, sobre mulher, sobre advogada, falando um pouco da sua vida, abrindo um pouco da sua privacidade aqui para os nossos espectadores. E eu fico muito grata mesmo pela sua atenção. Obrigada. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o espaço. E fica aqui o convite para todo mundo estar na área 16 na OAB. A gente está preparando um momento muito bacana para a gente conseguir dar um passo grande nessa aplicação do protocolo aqui no Piauí. 16 de maio, sexta-feira. Fiquem ligados. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã começa o credenciamento? É. Pronto, todo mundo Não lá. precisa se inscrever, pode ir lá, que vai ser lá na hora toda a inscrição. Olha só que legal, gente. Nem inscrição precisa fazer, basta chegar Só lá na ir. OAB, só ir e vai estar maravilha. Pois um abraço para todos, fiquem atentos, até o próximo Polipapos.